Atenção, seja bem-vindo ao Não Durma. Este podcast conta com histórias de terror e assuntos aterrorizantes. Se você não está num momento bacana na sua vida, eu tenho que falar isso aqui mesmo. Fala. Bom, se você não estiver passando por um momento interessante, eu sugiro que você pule este episódio. Dessa forma você vai preservar a sua sanidade mental. Sem mais enrolação, vamos para o episódio de hoje. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui essa noite. Bom, pessoal, antes de começar, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, Não Durma Horror. Não se esqueçam também de seguir os Mestres do Horror. E de se inscreverem aqui no podcast também, darem as suas opiniões, avaliar com 5 estrelas, ajuda muito. Outra coisa, temos canal no YouTube também agora, então todos os vídeos que saem aqui no podcast, aliás, todos os episódios que saem aqui no podcast vão para o YouTube em forma de vídeo. Então peço para vocês se inscreverem lá também ao Não Durma Horror, tá? Eu vou deixar o link na descrição. E, enfim, se forem mandar os seus relatos, o e-mail é o nãodurmanu@gmail.com, tá? Espero o relato de vocês por lá. E, bom, vamos para o conto de hoje sem mais enrolação. O telefonema veio com violência, uma noite de vento, no final de um novembro frio. Meu telefone vibrou alto sobre a mesa, sacudindo o copo d'água ao lado de minha cama, espalhando gotas pelas laterais. Acordei assustada, virando-me para pegar meu telefone. Eu li o nome correndo pela tela e coloquei o telefone no meu ouvido. Olá? Eu respondi grogue. Meu irmão estava do outro lado da linha, chorando, e havia gritos ao fundo, bem altos, como se alguém estivesse morrendo. Os gritos paravam e recomeçavam, mais altos do que antes. Jason, você tá aí? Ele disse em pânico, soluçando. Sua voz continuava entrando e saindo. Eu mal conseguia ouvi-lo por causa dos gritos. Ed, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que foi? Eu respondi, esfregando os olhos. Sentei-me na escuridão, lutando para acender o interruptor da lâmpada. Liguei e saí da cama. Os gritos ficavam cada vez mais altos. Parecia que Jason estava bem ao lado de quem quer que fosse. Ele está morrendo. Acho que ele está morrendo. Quem está morrendo? Ed, o que está acontecendo? Eu bati nele, não o vi chegando. Ele simplesmente saiu para a estrada. Ed começou a soluçar incontrolavelmente. Os gritos se transformaram em um lamento agudo. Chegou a um ponto em que eu não consegui distinguir qual era qual. Coloquei o telefone no viva-voz e saí de meu apartamento, e o vento me atingiu com força total. Minhas mãos ficaram dormentes rapidamente, meu rosto e dedos queimando de frio. Corri para o estacionamento e entrei no carro. Onde você tá? Eu perguntei, ligando o carro. Minhas mãos tremiam contra o volante. Ed ainda chorava, ofegante ao telefone, à beira de um ataque de pânico. Fiquei surpreso que ele ainda não tivesse tido. Ed, eu repeti, respira fundo e escuta minha voz. Ele começou a se acalmar, seus soluços se transformando em um choro constante. Em algum momento da caminhada até meu carro, os gritos se transformaram em gemidos. Eu mal conseguia ouvir o homem ao fundo. Ele não estaria vivo por muito mais tempo. Eu tô aqui, disse Ed, suspirando. Ele fungou e passou o telefone para o outro ouvido. Onde você tá? Perguntei. Eu tô na Hollow Creek Road. Xinguei baixinho e coloquei o carro em marcha ré. Claro, era Hollow Creek Road. Não poderia ter sido em nenhum outro lugar. Talvez na estrada ou num bairro. Não, tinha que ser por esse caminho. Foi apenas minha sorte. Isso estaria em todos os jornais, levando novamente toda a cidade ao pânico e à excitação. Bom, deixe-me explicar.
Hollow Creek Road é uma estrada secundária nos arredores da cidade. É comum não dirigir até lá, especialmente à noite. Reportagens nos jornais e boca a boca dos moradores locais foram divulgadas há anos sobre o local. Estranhos acontecimentos, OVNIs e pés grandes, até mesmo metamorfos. A estrada é um lugar de lenda local em todo o mundo. Mas se você me perguntasse, acho que a maior parte disso poderia ser atribuída à histeria em massa. A maioria das circunstâncias incomuns tem explicações normais, mas, morando em uma das menores cidades da Virgínia, os moradores locais não podem deixar de querer um pouco de notoriedade, alguma pequena gota de entusiasmo ou atenção de vez em quando. Point Pleasant, West Virginia e a lenda de Mothman são um grande exemplo disso. Minha cidade e a lenda do local de Hollow Creek Road e suas ocorrências não são diferentes disso. Ok, eu tô indo, eu disse, escondendo o meu aborrecimento. Obrigado, Jason. Ed respondeu. Você precisa ligar para o 911. Você pode fazer isso? Se o cara tá morrendo, ele precisa de uma ambulância. Ed ficou em silêncio do outro lado da linha quando, de repente, a ligação terminou sem qualquer aviso prévio. Eu não acreditei nem por um segundo, até verificar o meu histórico de chamadas. Tentei ligar de volta, mas foi enviado direto para o correio de voz. Merda, eu disse. Que merda. Coloquei o carro em movimento e acelerei na escuridão. A viagem não poderia ter sido muito longa. Não verifiquei meu telefone o tempo todo. Não tanto quanto eu deveria, pelo menos. Eu estava acelerando por estradas vazias, fazendo curvas após curvas. Depois de um tempo, torna-se um borrão de luz e escuridão. As linhas pontilhadas brancas se fundem em uma só. As linhas amarelas duplas parecem desaparecer na calçada até que haja uma estrada vazia e cheia de espaço. Isso é o que eu considero tão assustador em qualquer tipo de estrada secundária à noite. Não há filas nessas estradas, é apenas espaço. Dirigindo até lá à noite, apenas com os faróis e as árvores ao seu redor, Deus sabe como você consegue saber onde está, o que é real ou o que é ilusão. Cada estrada secundária tem essas qualidades. Uma sensação de isolamento completo. Fumaça e espelhos velados para esconder algo muito mais sinistro por trás disso. Entrei na Hollow Creek Road e dirigi em ritmo constante. Mantive os faróis altos ligados e andei lentamente pelas curvas, mantendo os olhos na floresta em busca de cervos e na direção da estrada à frente em busca de outros motoristas. Por um tempo, não havia nada além de floresta e estrada. Por um momento, parei no meio da estrada para finalmente verificar o meu telefone. Nada. Nenhuma notificação. Nenhum serviço também. Claro, eu sempre poderia usar a chamada de emergência SOS no meu telefone se precisássemos de muita ajuda. Por um momento eu considerei isso, olhando para a marca vermelha. Respirei fundo, desliguei o telefone e segui em frente. Olhando para trás agora, eu deveria saber o quão ruim seria, dada a maneira como aquele homem estava gritando. Mas eu não posso me culpar pelas coisas que poderiam ter acontecido, apenas pelas coisas que são agora. E há muitas coisas agora, posso garantir. Depois do que pareceram horas, finalmente me deparei com um acidente. Embora não parecesse muito um acidente do meu ponto de vista. O carro de Ed estava no meio da estrada, aparentemente estacionado ali. Eu não conseguia ver nada na frente dele, pelo menos não do meu ponto de vista. Ed também não estava à vista. Parei no acostamento da estrada e saí. O vento me atingiu novamente, com mais força desta vez, quase me derrubando no chão. Apoiei-me no capô do meu carro e caminhei até o local. Naquele momento, a porta do motorista do carro de Ed se abriu e ele saiu, sem jeito. Ele tropeçou em minha direção, chorando e dizendo meu nome. Ele caiu em meus braços e eu o segurei ali. Ele cheirava a sangue, a moedas, e estava em seu cabelo e em suas roupas. Havia um cheiro almiscarado nele também, como se ele não se lavasse há dias, o que não era normal. Ed era uma aberração limpa. Jazão, ele sussurrou. Ele estremeceu sob meu abraço. Eu peguei você, eu disse, segurando. Passei a mão pelos cabelos e dei-lhe um beijo na cabeça. Segurando sua cabeça entre as mãos, perguntei. Você chamou a polícia? Ele balançou a cabeça. Meu telefone está mudo.
É por isso que a ligação foi cortada. Olhei para ele, em seus olhos, e ele olhou para mim tremendo. Por alguma razão ele parecia vazio, como se seu rosto tivesse sido moldado para ter a aparência de quem era, não controlado por músculos ou ligamentos, como se tivesse sido esculpido de alguma forma. Escuta, eu quero que você entre no meu carro, eu disse, entregando minhas chaves a ele. Aqueça-se, pegue meu telefone e ligue para a polícia usando o SOS de emergência. Ed assentiu, pegando meu telefone. Notei que suas mãos também estavam ensanguentadas, as unhas rachadas e cobertas de terra. Eu me perguntei como ele os deixou ficar tão mal. Depois disso, fique no carro enquanto eu vou dar uma olhada, ok? Eu adicionei. Ele acenou com a cabeça. Ok, eu te amo. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Dei-lhe um último abraço e entreguei-lhe minhas chaves. Ele as pegou e caminhou até o carro, lutando para segurar a maçaneta. Ele caiu no passageiro e fechou a porta lentamente. O carro deu partida e então fui até o local do acidente. O local onde o carro parou quase parecia ter sido encenado. O carro derrapou de lado, deixando marcas pretas de pneus atrás dele, em uma última tentativa de parar. Os faróis ainda brilhavam e quando eu fui até a porta do motorista, pude ver que havia na estrada em frente ao carro. Era um homem completamente nu e coberto de sangue. Havia cortes em suas costas, aberto como bocas ensanguentadas. Eu meio que esperava que eles estivessem incrustados como fileiras de dentes. O sangue que escorria de todos eles, como dedos escorrendo por sua pele. E ele estava pálido sob a luz, e o vermelho brilhava quase em um tom rosado. O homem não estava se movendo. Não houve gritos ou gemidos. Caminhei até ele lentamente, agachando-me perto do chão. Evitei a poça de sangue ao redor dele que não fumegava mais. O vento soprou mais forte e quase me derrubou novamente no chão. Toquei as costas e ele estava gelado. Tive medo de que, se tocasse o sangue, meus dedos ficariam presos ali como uma língua presa a uma haste de metal. Os cortes gigantescos foram numerosos. O acidente não poderia ter causado isso. Algo não está certo. Que porra é essa? Murmurei, cutucando o corpo. Não queria vê-lo de frente, com medo de passar mal, mas também para honrar alguma memória desse homem. Mas eu também estava curioso para ver, se era horrível visto de trás, o quão poderia ser pior visto de frente. Mordi os nós dos meus dedos e respirei em minhas mãos. Minha respiração pairava ao meu redor como uma névoa espessa quando soltei minhas mãos. Finalmente fui para frente. Seus braços e peito estavam cobertos pelos mesmos cortes, cortados de um lado ao outro, em um sobre e o outro na diagonal. Devia ser algum tipo de animal. Seus órgãos genitais foram totalmente removidos do corpo e não estavam à vista. A cabeça do homem estava debaixo do braço e seu rosto estava voltado para a calçada. Pela poça de sangue que havia ali embaixo, eu sabia que não sobraria muito de seu rosto de qualquer maneira, mas eu tinha que ver. Eu precisava saber como ele era. O vento uivava contra a noite, soprando as árvores umas contra as outras. Elas rangeram e bateram umas nas outras, chacoalhando como ossos. Calafrios percorreram meu corpo até meu pescoço, onde meus cabelos se arrepiaram. Agachei-me mais perto do homem, estendendo a mão para seu braço. Meus dedos envolveram seu pulso, que não parecia tão frio, considerando que estavam perto de sua boca. Fechei os olhos e respirei fundo. Levantei seu braço e joguei-o para o lado. Eu abri meus olhos. O que eu estava vendo não fazia sentido. Não tinha como isso acontecer. Minha respiração parou lentamente e me levantei e me afastei do corpo. O rosto estava todo cortado, a boca aberta e faltavam dentes e uma parte de sua gengiva. Um de seus olhos foi arrancado e caiu na calçada como uma bola de golfe em jogo. Foi surpreendente para mim poder reconhecer um rosto em meio a todo aquele sangue, o que deveria ser a última coisa em minha mente, considerando que eu ainda sabia exatamente para quem eu estava olhando. Era Ed. Era o rosto do meu irmão esmagado naquela calçada,
com sangue congelado escorrendo pelos lábios. Meu irmão, completamente imóvel e morto no chão. Meu estômago revirou e senti um puxão na garganta. Eu não havia nada para vomitar. Engasguei e continuei andando de volta, longe dos faróis. Tudo virou de cabeça para baixo agora. O telefonema, a viagem até lá, a interação com Ed. Ed? A pessoa com quem eu conversei ao telefone e pessoalmente e que agora estava sentado no meu carro não era meu irmão. Por que a polícia ainda não havia chegado? Enfiei a mão nos meus bolsos e em busca das chaves e então me lembrei. Ele as tinha. Quase ri de horror daquilo. O puro choque quase me fez rir. Você vê isso em todos os filmes de terror e lê em todos os romances de terror, certo? Sem telefone, sem chaves, sem saída. É só você e o que sobrou. E o que restou lá pra mim não era meu irmão. Jazão? A voz que me chamou veio da floresta. Foi um sussurro baixo e rouco. Ele correu contra minha pele e orelhas. Eu me encolhi e me afastei dos faróis, caminhando rapidamente até o carro de Ed. Eu puxei a alça, bloqueado. Porra! Jason, por favor. A voz implorou como uma criança. Soava exatamente como Ed, como ele soava quando era menino, chamando seu irmão mais velho para salvá-lo. Eu não respondi. Eu me escondi atrás da porta do passageiro e fechei os olhos. Abri-os e olhei ao meu redor. Não vi nada nem ninguém, mas vi algumas pedras na beira da estrada, grandes e com bordas irregulares. Jason, eu te amo, Jason. Eu preciso de você. Isso não é você. Isso não é você. Não é mesmo. Eu sussurrei repetidamente. Então a voz riu friamente e vibrou através do vento, carregando-o pela estrada e por toda parte ao meu redor. Estremeci sob o peso disso. Apenas saia. A voz sussurrou delicadamente. Inclinei-me de joelhos e rastejei até a beira da estrada. Peguei a maior pedra que havia e depois uma menor ao lado dela. Segurei-os em minhas mãos e recostei-me novamente no carro suavemente. Eu esperava que ele não tivesse me visto. Você sabe que eu te amo. A voz riu. Em uma voz que parecia a de Ed, exceto que estava quebrada. Ele se fundiu do Ed mais velho com o Ed mais jovem em uma rápida sucessão. Em um movimento, levantei-me em um pé e me agachei na lateral do carro. O farol me cegou por um momento e então pude ver claramente o outro lado da estrada, onde estava o meu carro. A porta do passageiro estava aberta e passos enlameados arrastavam-se na calçada, levando-me em direção à floresta, na escuridão. Além do carro, pude ver uma figura na floresta. Estava imóvel, esbelto, escuro como o breu, mesmo na escuridão. Eu não sabia se ele estava me observando, mas eu tive que arriscar que ele não sabia. Joguei a pedra menor na lateral de meu carro, perto de uma das janelas traseiras. Imediatamente depois, levantei-me com os 2 pés. Levantei a outra pedra e quebrei a janela do banco do passageiro. Ela quebrou, mas não quebrou. Houve passos rápidos à distância. Entrei em pânico e bati na janela novamente. Assim ela quebrou. Freneticamente enfiei a mão, cortei os dedos no vidro e puxei a alça por dentro. A porta se abriu e eu pulei para dentro do carro. Subi no banco do motorista e procurei a ignição. Senti as chaves ali e liguei o carro. Olhei pela janela, ao meu lado, e por um momento vi o que parecia ser Ed parado no outro lado do motorista do carro. Ele estava me observando, sem emoção. Então ele sorriu, revelando grandes fileiras de dentes em forma de agulha. Sua mandíbula se desequilibrou e ficou boquiaberta para mim. E ele riu, uma risada estridente que perfurou a noite em meus ouvidos. Gritei, coloquei o carro em movimento e acelerei pela estrada, ignorando todo o resto. Gritei não sei quanto tempo, chorei e bati no volante. Liguei o farol alto e continuei dirigindo sem diminuir a velocidade. Quando diminuí a velocidade, parei no meio da estrada. Respirei fundo e mantive as mãos no volante. E eu levantei minhas mãos, enterrando meu rosto nelas, e eu chorei. Poucos dias depois,
Mal consigo me lembrar. Em algum momento eu cheguei em casa. Acordei na traseira do carro de Ed, no estacionamento ao lado de meu apartamento. À medida que as memórias começavam a voltar para mim, chorei durante alguns dias, juntamente com constantes pesadelos e ataques de pânico. Eventualmente, preenchi uma denúncia de desaparecimento depois que minha mãe ligou sobre Ed. Ela estava preocupada, incapaz de alcançá-lo. "Você o viu?" Ela perguntou. Sua respiração era rápida e de pânico. Cerrei os dentes, prendendo a respiração. Não liguei. Ele não me ligou nem me respondeu. "Porra!" Ela sibilou, desligando na minha cara. Eu ainda não sei o que vou fazer. Não sei como contar para minha mãe que meu irmão está morto e que um monstro está andando na pele dele.